Vamos começar explicando o que é a endometriose. Ela é um refluxo de uma camada interna do nosso útero. Até aqui tem umas setinhas. Esse aqui é o nosso útero, que é o órgão onde a gente tem a menstruação todo mês. E aí, dentro dele, essa pele que cobre... Olha ali na TV, doutora, que vai dar para você ver. Ela chama endométrio. Tá. E daí existe um refluxo para dentro da nossa barriga. E agora a gente vendo aqui na tela, a gente consegue ver que esse sangue, ele pode refluir. Olha, estão repetindo. Então, extravasar pela trompa. E aí ele acomete todos esses potenciais órgãos que existem em volta do nosso útero, dentro da nossa barriga. Quer dizer, quando a mulher menstrua, o sangue deveria sair todo pela vagina. Só que existe um refluxo. Ou seja, o sangue vai para dentro. Dentro da nossa barriga, para dentro do abdômen. Não sai. E ele Fica lá. pode potencialmente grudar em 10% aproximadamente dessas mulheres. Exatamente como a gente está vendo aqui. Tá. E aí, o endométrio fora do lugar, tudo na medicina que está fora do lugar é ose. Por isso que dá o nome de endometriose. E o que acontece quando esse sangue gruda? Vira uma pelotinha? Ela pode fazer o quê? Nós temos 4 estágios, basicamente, da endometriose, tá? Então, lembrando, se é só umas células que grudaram, eu não enxergo células, eu só enxergo um acúmulo delas. Então, se eu tenho poucas que espalharam dentro de uma outra pele que cobre toda a nossa barriga, que chama peritônio, é como se eu tivesse só umas manchinhas de tinta jogada numa parede. Quando ele consegue ser tanto tempo, esse refluxo para dentro, ele vai se juntando e aí a gente consegue ver nódulo. Então, quando é só umas manchinhas de endometriose superficial, quando ele consegue se juntar e grudar nos órgãos em volta, endometriose profunda. Quando gruda no nosso ovário, a gente dá o nome de endometrioma. E quando ele está fora da pelve, existe uma endometriose fora da pelve, que ainda é muito controverso e de muito difícil diagnóstico, mas a gente é importante falar que isso existe, né? Doutora Natália, quais são os sintomas? Endometriose dói, a mulher sabe que tem. O que pode acontecer com esse sangue lá é perigoso? Olha, Cláudia, tudo quando a gente não tem o inimigo às claras, é difícil a gente poder ter arma para lutar contra ele. Sim. A grande questão da endometriose é que, infelizmente, ela pode ser assintomática, mas é óbvio que não é uma regra e existem muitas mulheres, aproximadamente metade das mulheres que têm dismenorreia incapacitante. O que é isso, Natália? É uma dor menstrual muito intensa, que apresenta sintoma clínico, sudorese fria, sensação de desmaio. E essas mulheres, elas podem ter endometriose. Então, ela pode desde não causar nada, até causar dor intensa durante o ciclo menstrual, dor intensa na relação sexual, porque lembra, lá dentro, aonde esse sanguinho grudou, faz muita inflamação. Inflamação é tipo uma espinha, onde você toca, dói. Lá dentro está tudo inflamado. Na relação sexual, eu tenho uma penetração, então eu posso ter uma dispareunia, que é uma dor intensa na relação sexual. Eu posso ter, inclusive, sensação de um cansaço extremo, que é a fadiga, por conta dessa inflamação crônica, desses focos no lugar errado. Tem que ficar atenta a esses Muito sintomas. atenta, porque ela é multifacetária. E visitar regularmente seu ginecologista, porque pode ser assintomático para você saber se está tudo bem com a sua saúde ginecológica. Sim. Agora, mulher com endometriose pode engravidar? Infelizmente, metade das mulheres que não conseguem engravidar é porque elas têm endometriose. Então, a endometriose pode causar a infertilidade. Então, ela pode ter infertilidade, dor pélvica crônica, dor na relação. Às vezes não tem sintoma e também elas podem ter uma grande dificuldade de não conseguir engravidar e precisar, inclusive, de fertilização assistida. E como se dá o tratamento da endometriose, doutora? Ele tem que ser muito individualizado para cada fase que a gente conseguiu fazer o diagnóstico para aquela paciente. E daí a importância da gente entender, internalizar que existe essa patologia. Porque se eu consigo fazer um diagnóstico precoce, hoje os estudos estimam, Claudete, que demora mais ou menos 10 anos entre o início da doença e o primeiro diagnóstico, e aproximadamente 3 médicos para conseguirem realmente fazer o diagnóstico. Então, o diagnóstico é difícil. Porque não se pensa sobre isso. Porque uma vez que você cogita a possibilidade, um ultrassom simples transvaginal pode fazer esse diagnóstico. É claro que se ela é muito leve, eu preciso de um exame mais acurado. Imagina que um ultrassom é como se fosse uma TV em preto e branco chiada. Uma ressonância é uma alta resolução em HD. Tá. Então, lesões menores talvez podem passar desapercebido. Mas sempre é importante eu fazer essa busca ativa para eu proteger. Porque lembra, se é um refluxo contínuo,
Se eu diminuir ou não tiver esse refluxo contínuo, eu vou ter uma ausência de lesões graves. E aí a opção seria não menstruar? Não menstruar. Olha aí como é. É exatamente isso. E aí, a ausência da menstruação, a gente pode fazer de vários tipos de uso de tratamento. A gente sempre é hormonal, né? Mas existe oral, transdérmico. Existe hoje um dispositivo que a gente coloca dentro do útero que para de menstruar, que a gente dá o nome de DIU hormonal. E existem também situações onde a gente precisa de tratamento cirúrgico. E aí, cada paciente, dependendo do tempo onde ela foi diagnosticada, ela vai receber um tratamento para o sintoma que ela tem. Então, vamos inventar assim, só para ficar simples. Uma mulher que tenta muito engravidar, não tem dor, mas não consegue engravidar. Ela tem um tratamento específico e que para infertilidade o tratamento sempre é cirúrgico para tentar fazer uma limpeza da cavidade. Tá. Porque ela, se parar de engravidar, da fertilidade, tá? não vai poder. Então, é caso a caso, praticamente. Se eu tenho uma mulher no Menacme que menstrua todo mês com dor incapacitante, eu vou tratar ela com medicação clínica para parar a menstruação. Doutora, se é um problema de parar de ter dor. Se é um problema de menstruação, quando a mulher entra na menopausa, mesmo que não se tratou, resolveu? É outra pergunta muito inteligente. Então, imagina-se assim, uma paciente que não teve sintoma durante a vida, não fez o diagnóstico, entrou na menopausa. A menopausa é outro impacto populacional, porque é outra fase de grande desafio para a mulher que entrou nessa fase, de sintoma. E aí, quando ela busca ajuda para fazer a reposição hormonal, a mulher que tem a endometriose, ela tem que fazer uma reposição hormonal muito específica para não reativar os focos de endometriose que estavam lá. Porque ele é alimentado pelo hormônio feminino. Qual o seu recado final, então, para as mulheres que estão assistindo esse programa? Só no Brasil, 6 milhões sofrem com endometriose todos os meses. O que você diria? Sempre, quando você for no seu médico de rotina, no seu ginecologista ou no seu clínico geral, alertar para a possibilidade desse diagnóstico que é tão simples de conseguir fazer. É um exame simples e sempre buscar a ajuda e a cumplicidade do seu médico para que juntos vocês consigam evitar as complicações.